Querido Pai Celestial, Deus amado e Deus eterno, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós reconhecemos a Tua presença neste lugar e em nossas vidas. O Senhor é o único Deus que pode ser onisciente, que conhece todas as coisas, onipotente, que tem todo o poder, onipresente, que está em todos os lugares. Dependemos do Senhor, pois sem o Senhor não podemos fazermos nada. Apoiamos-nos na verdade de que toda a autoridade dos céus e na terra fora dada a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por estarmos em Cristo, compartilhamos esta mesma autoridade para que possamos fazermos discípulos e libertar os cativos. Pedimos ao Senhor Jesus que nos encha com seu Santo Espírito, que nos guie em toda a verdade, e pedimos ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, a sua completa proteção e direção. Deus nos conceda paz, livramento, saúde neste momento. Abençoa a tua igreja, o teu povo que está acompanhando, que irá acompanhar. Eu convido você para acompanhar este trabalho em nome de Jesus. E Deus está derramando bênção, saúde e paz e guiando nós em toda a verdade e com a sua completa proteção e direção, e assim seja. Amém. Deus é bom. O livro de Êxodo, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 36. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Êxodo, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 36. Estes são os estatutos que lhes proporás se comprares um servo hebreu. 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postíbulo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. E se desagradar aos olhos de seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas se o desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação material. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei lugar para onde ele fugirá.
Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meio do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar a algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. Versículo 17. E quem amaldiçoar a seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Versículo 18. E se algum homem pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar, se o andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido, certamente lhe pagará o tempo que perderá e o fará curar totalmente. Agora, a próxima leitura vai ser no versículo 20, viu? Glória a Deus. Essa passagem, 1491 antes de Cristo. Deus estava usando aqui Moisés para escrever mandamentos da lei, deveres, obrigação da lei para cumprir na vida do homem, do servo, da serva, né? Do filho, de todos, né? São ordenanças de Deus dentro da sua lei, né? Ele estava passando para Moisés estava passando isso para o povo, ensinando o povo. Os servos, estes são os direitos, né? Que lhes proporá legislação que envolve este capítulo. E os dois seguintes. Assinala um Deus que ama, projetando um curso moral para um povo corrupto, né? Os servos, na economia de Israel, projetado por Deus, não tinha nenhum compromisso de herança, parentesco, familiar, com o conceito que hoje nós temos da escravidão. Nesse tempo, o mesmo como acontece com um indivíduo que se entrega a um amo particular ou familiar, servia durante um período de tempo, pelo qual ele seria pago por certas coisas. O tempo para este contrato particular era de 6 anos, né? Glória a Deus. Estudo versículo 3. Se o homem era casado, quando se contratou, quando tivesse servido o tempo acertado, a sua esposa seria livre com ele. Estudo versículo 4. Neste caso, ele teria que fazer certos com respeito à sua esposa e filhos. Estudo versículo 5. Tudo isso declara a Cristo como um servo e desse modo, a maneira que nós devemos servir ao Senhor. Amém? Estudo versículo 6. Isso tipifica perfeitamente nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo se identificou com a raça humana e serviu perfeitamente durante 7 tempos. Durante este tempo, não é 7 tempos, este tempo, ele ganhou uma esposa, quer dizer, a igreja. Romanos 7, 4.
A união de si mesmo com este corpo produziu filhos, Efésios 2, 13 a 18. Além disso, ele foi perfurado na cruz por ti e por mim. Desse modo, garantiu a sua posição como intercessor a nosso favor e para sempre. Ele fez isto porque ama o Pai e ele nos ama também, né? Agora, nós vamos voltar lá um pouquinho em Romanos 7, você já conhece, fala da igreja e fala também do matrimônio, uma comparação. A igreja e o matrimônio tem que ser amado, o homem tem que levar a sério, né? Se você leva a igreja, o matrimônio sério, você leva a igreja a sério. Se você não leva a sério, se você não levar a igreja a sério, você também não vai levar o matrimônio a sério, né? É uma coisa. Romanos 4, 7, 4, que ele diz aqui. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos, né? Ó. Para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutos daquele que ressuscitou de dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Amém? Agora Efésios 2, 13, né? 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavíeis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, né? Até o 18. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Cumprimento a lei, está mostrando aqui. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Versículo 17. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavíeis longe e aos que estavam perto. No 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito também. Amém? Vamos prosseguir o estudo do versículo 7. E quando algum homem vender a sua filha para ser servo, não sairá como sai do servo, né? Se ela não agradar ao seu senhor e não a tiver tomado por esposa, permitirá que se resgate e não a poderá vender a um povo estranho quando a desprezar. 9. Mas se houver desposado com seu filho, fará com ela segundo o direito das filhas, né? Ela terá o mesmo direito de filho. Se tomar outra, não diminuirá o seu mantimento, nem o seu vestido, nem a sua obrigação conjugal. Estudo. Como é tudo? Estudo o versículo 11 e dos versículos. Isto é um quadro de Cristo. Faz-o no fato de que Ele nos comprou. 1 Coríntios 6, 27 e 23. A filha serva se refere a Israel. Israel desejou ficar sob a lei, portanto ela escolheu uma posição secundária. Outra esposa se refere à igreja, mas ainda Israel tem que continuar sustentando, e é o que o Senhor tem feito com o seu povo de uma maneira distante.
Ao não querer ficar de maneira nenhuma, ela foi permitida ir pelo seu próprio caminho. Mas esse caminho se provou ser uma insatisfatória, mas até como Oséias predisse, e demonstrado por suas próprias experiências pessoais. Israel voltará, enquanto tudo isso tinha que ver com a vida cotidiana e o viver, como se refere ao Israel de antigamente. Ainda tinha um significado profético, como também do qual brevemente temos feito referência. Nunca devemos esquecer que Jesus é o verdadeiro Israel, assim como ele é a verdadeira igreja e o verdadeiro homem. Estudo versículo 12. Isso se refere aos que agora nos referimos como assassinato a sangue frio, né? Estudo versículo 13. Essas declarações envolvem o assalto agravado até o assassinato de segundo grau. 6 cidades de refúgio tinha que ser designado aonde o derramador de sangue pudesse fugir e aonde ele pudesse estar, seguro dos parentes do defunto, até que a sua causa fosse tratada entre os homens da sua própria cidade. Se o sumo sacerdote não morrer, Números 35, 22 e 25, quando o sumo sacerdote poderá sair livre? É óbvio, tinha que ver com Cristo, nosso sumo sacerdote, quem morreu na cruz do Calvário para que pudéssemos sair vivos. Vamos aquele Números 35, nesse capítulo aqui de Números. Números 35. É do versículo 22 ao 25. Porém, se empurrar de improviso sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fazer cair alguma pedra sem o ver de que possa morrer, e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava a seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo essas leis. E a congregação livrará o homicídio da mão do vingador do sangue. E a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido. E ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungira com o santo óleo. Amém? Estudo versículo 14. Joabe é um exemplo perfeito disso. Segundo 1 Reis 2, 28 e 34. A ideia é que em alguns casos o condenado poderia agarrar-se aos chifres do altar e ser salvo. Entretanto, isso era assim somente nos casos onde a sua ação parecia justificada. Trazendo a atualidade, o Espírito Santo nos diz que alguém não pode afirmar sua confiança em Cristo e o que Cristo
fez na cruz e, do mesmo tempo, continuar atrevidamente em pecado. Muitos têm a ideia errônea de que, se ele se afirmar ter fé em Cristo, isto cobre sua direção caprichosa. De maneira nenhuma. Jesus nos salva do pecado, não no pecado. Ele salva do pecado, não no pecado. Joabe aconteceu isso lá no Reis 2. Você vai ver onde eu já falei. Ele agarrou na pedra do templo para não morrer, mas ele morreu porque tentou rebelião dentro da congregação. 1 Reis 2, 28 e 34. Falei para você ver. Estudo o versículo 15 e 16. Sequestrar como escravo. O comentário, público diz, com respeito a isso, o caráter não sistemático do acerto neste capítulo se mostra extraordinariamente com esta interrupção da consideração dos distintos tipos de assassinatos para introduzir a ofensa de um caráter definitivamente distinto e os que não estão muito semelhantes a um do outro. 3 crimes capitais que se requerem o castigo capital estão catados aqui. A desonra de parentes, que seja se o pai for ferido pelo filho, ou amaldiçoar a mãe, ou ao pai. Os dois seriam castigados com a morte. E o 3, o sequestro era também castigado com a morte. A severidade da sentença indica que aos olhos de Deus a de pecados é a pior. Estudo versículo 18 e 19, eu vou fazer aqui junto. Muleta, absorvido. Olha, agora vamos fazer a leitura do versículo 20, irmãos. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com vara e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Versículo 21, porém, se ficar vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque o seu dinheiro, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que a morte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. Olha, isso, versículo 27. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, deixará ir forro pelo seu dente. E se algum boi
escornar homem ou mulher que morra o boi, será apedrejado certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escarnecedor, e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenham escarnado um filho, quer tenha escarnado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Versículo 32. Se o boi escarnar um servo ou uma serva, e dar-se-ão 30 séculos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Versículo 33. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova o pagará ao seu dono o dinheiro, restituirá, mas o morto será seu. Versículo 35. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Versículo 36 e último. Mas se foi notório que aquele boi dantes era escarnador, e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Glória a Deus. Leitura, estudo do versículo 20 e 21. Que significa que ele pagou pelos serviços do servo. E se a causa for justa, não deve ser castigado, embora lhe tenha golpeado. A gravidez está encerrada. Esse era o versículo 22. Agora vamos fazer estudo do versículo 23, 24 e 25. A ordem das Êxodo 21, 26, represálias, como se refere aqui, muito pouco se cumpria sobre lei judaica, mas era resolvida dando dinheiro ou trabalho, etc. Entretanto, que sempre se sabia, as Escrituras também dizem: a vingança é minha, eu o pagarei, diz o Senhor. Né? Lucas 19, 18. Deuteronômio, né? 32, 35. Jesus disse: com a medida com que medir, vos medirão a vós. Mateus 7, 1, né? A mesma medida que você mede, você também será medido. A palavra de Deus, de uma maneira ou outra, sempre se cumpre. Glória a Deus. Estudo o versículo 26, 27 e 28. Não será responsável, né? Enquanto alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e danificar, dar-lhe-á a liberdade por sair por seu olho.
E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o seu dente o deixará livre. Se um boi escarnear homem ou mulher, e vier a morrer o boi, certamente será apedrejado, e não se comerá a sua carne, mas o dono do boi será absolvido, não será responsável, né? Mas se o boi dança era escarneador, e o seu dono foi conhecedor, e não o guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará pelo resgate de sua pessoa tudo quanto lhe for imposto. Isso é estudo versículo 5. Pagar em dinheiro em lugar de perder a sua vida, o que era e o que normalmente foi feito. 31. Que tenha escaneado um filho ou tenha escaneado uma mulher, conforme este julgamento se fará com ele. Se o boi escanear um servo ou uma serva, pagará 30 ciclos de prata ao seu senhor e o boi será apedrejado. 33. E se alguém abrir uma cova ou cavar uma cisterna e não a cobrir e cair ali um boi ou um jumento, versículo 34, o dono da cisterna pagará em dinheiro, ressarcindo ao seu dono, mas o animal que foi morto será dele. Versículo 25. E se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo, e este morrer, então será vendido o boi vivo, e repartirão o dinheiro, e também repartirão o boi morto. Versículo 36 e 8. Mas se foi notório que o boi era escarneador desde antes, e o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será dele. Ele será responsável. Também vemos que em tudo isso Deus não faz acepção de pessoas. O que se aplica aos mais pobres dos pobres, o mesmo é aplicável ao capitalista. Tudo isso nos mostra o amor maravilhoso de Deus e a degradação assombrosa do homem. É humilhante dar-se conta de que tais leis tinham que ser feitas para proteger aos homens da maldade atroz que lhe impulsionava e oprimirem-se um ao outro. Por outro lado, o amor eterno de Deus resplandece como o sol nesta legislação. Esse amor poderoso ainda pensava no dente de uma pequena e pobre serva, né? E fez decreto para que ela pudesse ser livre se recebesse uma simples ferida. É no versículo 27. Vamos repetir o versículo 27 aqui. Porque aquela é a sua cobertura e a veste da sua pele, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei? Porque sou misericordioso. Amém? Irmãos, chegou o fim. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações. Esta é a nossa oração e a nossa bênção nesta noite. Ora vem, Senhor Jesus, amém. Ora vem, Senhor Jesus, amém. Ora vem, Senhor Jesus, amém. Paz do Senhor, povo de Deus. Glórias.